Bom dia, boa tarde, boa noite, galera ligada no Pautas e Táticas. Sou Nicolas Franco, vim aqui para me apresentar como possível candidato à vaga de auxiliar técnico da seleção brasileira, porque agora vai, hein? Carlo Ancelotti será o próximo técnico da nossa seleção, e pensando nisso, eu estou me dispondo aqui a ser uma espécie de auxiliar de Dom Carleto e montando uma lista de convocados possível para ele, levando em consideração critérios como meritocracia, estilo de jogo que ele prega, possíveis sistemas táticos, e eu vou apresentar aqui algumas variações que ele já utilizou, e também ajudando ele com a observação de alguns jogadores que atuam no futebol brasileiro e eventualmente ele pode não conhecer. Só para deixar claro aqui, galera, obviamente isso aqui é uma brincadeira, a grande maioria dessas convocações eu realmente faria, tá? Outras é mais tentando pensar com a cabeça do Ancelotti, beleza? Então, sem mais enrolação, vamos embora para o nosso vídeo de hoje. Pro gol, não tem muito mistério. Alisson vai voltar a ser titular, Ederson, que esteve lesionado, vai voltar a ser o primeiro reserva, e, mano, como terceiro goleiro, eu já tive mais fé no Bento, que tá na Arábia Saudita e tal, mas eu confesso que convocaria ele muito mais por não termos outro titular pegando bem na Europa, e agora nós temos que é o Lucas Perry do Lyon. E como eu sempre digo, se o problema da lista for terceiro goleiro, então a lista não tem problema nenhum. Eu também já tive mais animado com o Hugo Souza, com o John, com o Léo Jardim, mas eu acho que nenhum desses aqui tá pegando mais do que o Perry hoje. O Hugo é o mais merecedor desses aqui que eu citei, que atuam no futebol brasileiro, mas eu dou mais ênfase ao nível de enfrentamento. Na lateral direita, para mim, também não tem mistério. É o Wesley, do Flamengo, e Wanderson, do Mônaco. Já deu de Danilo na seleção, que hoje é zagueiro e reserva, também do rubro-negro carioca. E um outro nome aí, pouco falado, até pelo clube que joga e por não ser titular, é o Arthur, do Bayer Leverkusen. Nas rotações de elenco que o Xabi Alonso fazia, ele costumava ter boas apresentações. Talvez por estar no futebol europeu seja um nome mais próximo do Ancelotti, mas é aí que entra a minha função fictícia aqui de auxiliar e apresentar menino Wesley para Dom Carleto. E já o meu pitaco é meu favorito hoje para ser titular. Na zaga a gente tem muitos bons nomes lesionados. O Militão, que eu inclusive temo pela sequência da carreira dele, porque LCA não é fácil. Acredito que no Real Madrid, inclusive, o Rudiger já atropelou ele na titularidade, então é difícil projetar a seleção para ele de novo num futuro próximo. Outros lesionados aí são o Bremer e o Gabriel Magalhães. Esse último seria o meu titular, inclusive, e na ausência de tantos zagueiros eu consideraria fortemente o Thiago Silva também, tá? Mas ele tem idade avançada, realmente tem, mas para suprir a ausência de convocados que estão lesionados, eu por um momento pensei em chamar ele. Mas até quando eu comecei a montar esse roteiro aqui, no momento que eu montei, ele estava lesionado. Aí de noite o Fluminense jogou e ele apareceu em campo. Eu falei, quer saber? Eu vou deixar ele de fora mesmo. E até pensando em dar moral para outros nomes mais jovens e que podem até postular uma vaga na Copa do Mundo, que não seria o caso do Thiago Silva, eu vou convocar os seguintes nomes: Marquinhos, do PSG, e Murilo, do Nottingham Forest, que seriam meus titulares nesse momento. E meus reservas atuam no futebol brasileiro. Outros dois nomes que eu tenho que indicar para Dom Carleto: Léo Ortiz, do Flamengo, e Vitão, do Internacional. Vejo o nome do Vitão muito pouco falado e ele está jogando muito bem. E é um dos melhores zagueiros brasileiros, não é de hoje. E também ainda é jovem. Tem que ser chamado. Outras boas opções que já foram anteriormente convocados são o Fabrício Bruno e o Beraldo. Os dois poderiam ficar ali de stand-by, se alguém aqui dessa lista principal se lesionar, um dos dois levanta o dedinho e aí a gente pinça para nossa lista, beleza? Na lateral esquerda, eu confesso que me rendi ao senhor Carlos Augusto, da Inter de Milão. Bom defensivamente, bom no apoio, joga de terceiro zagueiro se precisar, joga de ala se precisar também. Mas é reserva no clube. Isso em nada me incomoda, porque é uma reserva frequentemente utilizado e muito confiável para ser titular, se precisar rodar o elenco também. E eu vou dar mais uma oportunidade ao Caio Henrique, que entra e sai das minhas convocações constantemente, porque ou ele está lesionado, ou está na reserva quando eu paro para ver jogo do Mônaco. Mas nessa temporada, ele tem tido uma frequência boa de jogos, fui dar uma olhada ali
no número de partidas que ele fez em 24-25, é um número bem satisfatório. Também foi titular nas últimas partidas e entrega uma característica diferente, né? Ele era volante, pode apoiar por dentro, enfim. Mais uma chance aí para o Caio Henrique no time da seleção brasileira. E falando em mais uma chance, é com muita alegria que eu convocaria de novo o Casemiro, sem aquela sensação de que eu era o único no mundo que traria ele de volta para a seleção brasileira. Eu sempre disse nesse tipo de vídeo que ele nunca teria saído da minha lista por estar jogando mal, e quando saiu era porque ele não estava nem sendo titular. Mas aí ele recuperou o espaço dele, tá jogando o fino da bola, é o nosso melhor jogador da posição, sempre foi e merece muito estar de volta para ser titular, inclusive. Os outros volantes seriam Bruno Guimarães, Ederson da Atalanta, vamos dar uma chance aí para ele, e o Gerson do Flamengo, que não pode sair da lista, tá? Talvez o Ancelotti não conheça muito ele, mas eu manteria ele na minha lista. E ainda ali no radar ficariam o André, do Wolverhampton, para primeiro volante, e o Andreas Pereira para segundo homem de meio de campo. Para meia, a lista tem 4 jogadores que podem fazer a função, mas só um deles é de fato um meia, porém está jogando inclusive atualmente como segundo atacante, que é o Alan Patrick do Internacional. Ele está merecendo essa convocação há muito tempo, então eu não considero que seja uma convocação meramente por momento. E como estamos sem o Neymar, isso abre uma vaga na lista para um cara que faria, em tese, as funções do Neymar. E esse cara é o Alan Patrick. Agora, além dele, você pode ter outros 3 jogadores que podem fazer esse papel. Mas os 3 também podem jogar como pontas. Eu vou citar aqui só um por enquanto, que é quem está jogando de meia hoje no seu clube, que é o Estevão, do Palmeiras. O Estevão foi formado como 10, subiu jogando muito como ponta direita, agora foi escalado novamente como 10 no Verdão. E se precisar, ele faz muito bem essa função também. Não necessariamente a seleção do Ancelotti teria um jogador nesse papel como titular, mas se precisar, ele tem aí essas 2 principais opções. E além dessas 2 opções, ele também pode adaptar um dos 2 pontas direitas convocados. O Rafinha, do Barcelona, que vem de grande temporada, jogando pela esquerda, é verdade, mas ele é um ponta-direita de origem e tem caído também para fazer funções mais centralizadas. E o Rodrigo, que o Ancelotti conhece muito bem, me preocupou um pouco essa reta final aí de Real Madrid, onde o Ancelotti pareceu preterir o Rodrigo de começar jogando algumas partidas, mas o próprio treinador disse que não tem nenhum problema com ele, e mesmo se tivesse, eu como auxiliar, não ia deixar ele desistir do Rodrigo, que além de ponta direita e meia, também pode jogar pela esquerda, como ele foi formado na base. Outras opções, aí realmente mais pontas mesmo, o Luiz Henrique, que fez boas partidas pela seleção ano passado, mas deveria ter trocado de clube, pareceu ter saído ali do radar do Dorival Júnior. E o Antony, que aproveitou muito bem o empréstimo ao Betis para recuperar o bom futebol, mas eu confesso não ser muito fã dele não. Quando testado no nível mais alto, ele não rendeu, mas eu me vejo na obrigação de pelo menos citar o nome dele aqui nesse vídeo, antes da galera aí perguntar se ele joga vôlei. Na ponta esquerda, uma das poucas unanimidades dessa seleção é o Vinícius Júnior, do Real Madrid, nosso FIFA The Best na temporada passada, foi segundo lugar na Bola de Ouro. E o reserva dele, eu confesso que fiquei muito na dúvida. Todo mundo sabe como eu gosto muito do Samu Lino, inclusive eu defendi por muito tempo a convocação dele até como lateral ou ala, mas o Carleto não gosta de 3 zagueiros, então vira carta fora do baralho nessa posição. Também poderia ser o Martinelli, do Arsenal, que fez mais uma boa partida, especialmente a segunda metade, né, contra o PSG, e fez uma boa temporada também. Mas eu vou ficar mesmo com o Savinho, do Manchester City, que além de jogar pela esquerda, como ele jogou no Girona, foi a posição que ele melhor se encontrou e que ele melhor fez partidas jogando na equipe do Guardiola, ele também joga pela direita, né? É um ponta canhoto, tem a naturalidade de jogar também pelo lado direito, cortando para dentro, então essa versatilidade de poder jogar nas 2 pontas vai também incrementar a nossa lista de convocados. E o atacante de área, hein? Eu tenho muito medo do que o Ancelotti pode me aprontar aqui. Tenho medo dele indicar um Richarlison, muito elogiado por ele nos tempos de Everton. Talvez lembrar do Roberto Firmino pelos vários bons anos no futebol europeu também. Eu sei que muito provavelmente o Endrick não deve ser um dos preferidos dele, haja visto não só a baixa minutagem nesse primeiro ano de clube, mas também algumas declarações do Ancelotti quanto a ele. Eu convocaria o Endrick, tá? Não sairia da minha lista, mas pensando com a cabeça do Ancelotti, eu acredito que não vai rolar.
Então eu vou indicar para ele 2 nomes do futebol brasileiro. Pedro, do Flamengo, acho que todo brasileiro, ou pelo menos a maioria, concorda que é o nosso melhor nome para a posição em atividade, embora aí o Felipe Luiz tenha dito que ele ainda não está num bom nível físico para começar como titular, talvez até tentando evitar que ele seja convocado e talvez se lesione de novo na seleção. Ele meteu essa aí numa entrevista coletiva pós-jogo aí do rubro-negro carioca. E o outro nome que eu chamaria, cara, seria por momento, sim, mas a idade é boa também para se pensar em seleção no ciclo, no mínimo a médio prazo, que é o Yuri Alberto do Corinthians. Eu até acho que ele joga melhor em dupla de ataque do que de costas pro gol, mas eu vou dar aqui algumas opções de sistemas táticos que inclusive jogam com 2 atacantes, em que ele também poderia se encaixar. Então, Yuri Alberto aí fecha a nossa lista de convocados, né? Nossa, minha e do Ancelotti, que eu tô sugerindo aqui para ele. Ele nunca vai ver esse vídeo, mas quem sabe, né? Então, a minha parte eu tô fazendo, galera. Vamos para a parte tática agora do nosso vídeo. Como o Ancelotti poderia montar essa seleção com essas peças que a gente entregou na mão dele? Bom, nos últimos anos no Real Madrid, o Ancelotti trabalhou com 4 plataformas diferentes. O 4-3-3, o 4-4-2, o 4-3-1-2 e o 4-2-3-1. Eu vou dar 4 exemplos de escalações com cada uma dessas plataformas. Como vimos, nenhuma dessas opções trabalha com linha de 3 zagueiros. Então a linha de defesa é sempre com 4 defensores e vai ter sempre os mesmos personagens. Como eu já adiantei aqui, o Alisson seria o goleiro, o lateral direito, o Wesley, os zagueiros Marquinhos e Murilo. Quando o Gabriel Magalhães voltar a ficar à disposição e podendo ser convocado, ele retoma o papel dele à esquerda da zaga. E, mano, o Carlos Augusto seria o meu lateral esquerdo titular nesse momento, beleza? Agora vamos às especificidades dos sistemas. Começando pelo 4-3-3, que teria o Casemiro na ponta baixa do triângulo, o Bruno Guimarães jogando mais de 8 do que de 5, dando uma encorpada no setor, e o Gerson, que é canhoto, ali pela esquerda, fazendo essa mesma função do Guimarães, mas pelo lado esquerdo, apesar dele estar jogando como meia aberto pela direita no Flamengo, sendo também um bom suporte ali ao Vini Júnior na fase defensiva. O Vini, que obviamente é o nosso ponta esquerda, com isso o Rafinha bem para a ponta direita, ele que está jogando a ponta esquerda do Barça, e o Pedro fica de centroavante. Então, sem bola, a gente poderia ter uma variação aí por 4-4-2, onde o Rafinha recua para a segunda linha, o Gerson abre e o Vini fica mais preservado defensivamente, fazendo ali mais aquele primeiro combate ao lado do Pedro na frente, beleza? A segunda opção é o 4-4-2 base, com 2 linhas de 4, que aí teria, na minha opinião, ou o Bruno ou o Gerson perdendo espaço, para poder, sim, ter o Rafinha jogando pela esquerda, aberto na segunda linha, e o Rodrigo pela direita, ou até os dois trocando de lado constantemente e aparecendo por dentro para apoiar, como numa variação para o 4-2-2-2, que tem muito brasileiro pedindo para voltar, e aí a dupla de ataque com o Pedro e o Vini mais à frente. Ou você poderia ter o Rodrigo pela esquerda e o Rafinha pela direita, não tem problema nenhum, como eu disse, os dois podem trocar de posição constantemente. A terceira opção seria o 4-3-1-2, um meio-campo em losango. Aqui nós temos algumas opções importantes. Poderíamos ter na frente da trinca o Casemiro, o Bruno e o Gerson, o Rodrigo ou o Rafinha. E aí, enquanto um faz esse papel, o outro se junta ao Vini na dupla de ataque. Ou o Rodrigo sai do time e o Pedro não perde sua vaga no ataque. Lembrando que o Alan Patrick e o Estevão também são opções para a camisa 10. A gente não precisa ficar limitado a Rodrigo e Rafinha, mas como a gente está tratando os dois aqui como mais titulares, e o Alan e o Estevão mais como opções ali no banco, a gente trata, né, o jogador do Real e o jogador do Barcelona como opções mais prováveis, beleza? E a última alternativa é o 4-2-3-1, que também teria só 2 volantes, e aí eu acredito que não dá para fugir de Rafinha na direita, Rodrigo centralizado ou vice-versa, e o Vini na esquerda por trás do Pedro. Esse seria um sistema mais simples, mais comum, talvez até o mais aceito pela maioria dos torcedores. Seria um sistema onde o povo não veria tanto quanto invenção tática, e teria variações um pouco mais simples, né? Aqui eu preferiria talvez o Rafinha por trás
do Pedro e o Rodrigo à direita, porque o Rodrigo marca, recompõe, né, ajuda defensivamente mais do que o Rafinha. Então o Rafinha ficaria mais descansado. O problema aqui seria ter o Vini na esquerda tendo que fazer esse papel de recomposição. Aí quem jogar no meio teria que fazer uma diagonal de cobertura mais longa para poder fazer essa recomposição à esquerda para o Vini descansar. Mas eu acho que o mais comum realmente seria o Vini correr um pouquinho para trás, o que ele até fez, né, no comecinho dele ali no Real Madrid, até 2022 mais ou menos. Depois ele foi ganhando um pouquinho mais de moral dentro do time titular e aí passou a ser mais preservado, ficando um pouco mais próximo do gol no momento defensivo, beleza? E é isso, galera, essa é a minha humilde tentativa de contribuição aí ao nosso novo futuro técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti. Muito boa sorte, professor Carleto, que é um técnico muito versátil, adaptável e de ideias que costumam ser muito simples. Ele não é um cara de sistemas muito elaborados, mirabolantes, inovadores, e nem um cara que se destaca por uma forma única de jogar. Não é um cara que traz uma forma característica de montar os times e tenta impor dentro da sua equipe. Acho que dificilmente a seleção vai fugir de uma dessas 4 escalações que eu citei. Pode mudar um nome aqui ou ali, mas os padrões táticos, as formações base, não deve sair muito desses 4 sistemas, não. O que eu posso dizer é que eu me incomodei um pouco com o fato dele ter assinado só até o fim da Copa do Mundo do ano que vem. Talvez por opção dele, de querer ver como é que vai ser trabalhar numa seleção, nessa bagunça que é a CBF, e aí quem sabe, dependendo de como ele for, ele renova para o ciclo seguinte. Eu vou repetir, para mim o ciclo para a Copa do Mundo do ano que vem já foi comprometido. É óbvio que a chegada do Ancelotti deixa a gente mais animado, esperançoso, confiante, mas eu me preocupo muito que um insucesso faça a opinião pública duvidar da capacidade dele para tocar um ciclo completo. E aí já queiram ver fora depois de uma eliminação, já agora em 2026. Eu acho que a nossa chance sai do zero para a próxima Copa, mas não sobe muito não. Acho que realmente a campanha da seleção no Mundial só vai ser vista como boa se cair para uma das favoritas, no mínimo numa semifinal. E dependendo de como cair também. Não pode nem pensar, né, tomar uma outra goleada como foi lá em 2014. Senão, já era, o Ancelotti não vai ter continuidade. Mas e você? Tá com boas expectativas? Acha que vamos fazer uma grande Copa, agora sob o comando do Carleto? O que você achou dessa lista aí que fizemos no vídeo de hoje? Tá caldo? Faz sentido? Deixa suas opiniões aqui nos comentários, mas sempre com respeito às opiniões contrárias, tanto as minhas, como também a de outros espectadores aqui do canal. Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui. Não é inscrito no canal? Se inscreve, deixa o like, compartilha com os amigos. Seleção é sempre muito palpitante, então vamos debater aqui nos comentários. Seja você também um auxiliar do Ancelotti, indique nomes, indique esquemas táticos, indique jogadores para Dom Carleto comandar a nossa seleção brasileira. Então muito obrigado a vocês que acompanharam o vídeo até aqui. Continuem ligados no Pautas e Táticas e até a próxima!